forjada contra mim e contra a sua vida há de prosperar. Certamente o Senhor é aquele que nos dará condição para que essas coisas não se cumpram, não aconteça nem na minha nem na sua vida. Nenhuma arma forjada, ou seja, nenhuma maldição, né? Quando ela não encontra a causa, a condição e a situação, certamente ela não vai se cumprir. Por quê? Porque a obediência a Deus, a sua palavra, os mandamentos do Senhor, gera as bênçãos nas nossas vidas e não a maldição, né? Então, se ela não encontrar uma causa, um motivo, ela não vai se cumprir na minha nem na sua vida. Então, nós sabemos que o princípio de todas as coisas ainda está na obediência, sobretudo a Deus e a sua palavra. Então, quando eu obedeço, quando eu permaneço na palavra, em Deus, nos seus mandamentos, eu e você seremos abençoados. Porque o fruto dessas ações, então, vem para eu e você colher. A obediência, né? Ela gera o quê? Ela gera bênção sobre a sua vida. Então, se você quiser ser abençoado, obedeça a Deus sobre todas as coisas. Obedeça a sua palavra, aos seus mandamentos, para que as bênçãos venham e te alcancem, te encontrem. Então, nós vemos lá no início de Deuteronômio, ainda da abertura, né, que foi falado aqui, se você for ler ali, é muito conhecido o capítulo de número 28, onde o Senhor coloca ali escolhas para o homem. Ali ele coloca a orientação daquele que quer receber a bênção, que quer receber então da parte de Deus. E nós vemos em primeiro lá do verso de número 1 do capítulo de número 28, ordenanças, e quem recebe o que? Dependendo da sua escolha de obedecer. E depois lá do verso, se eu não me engano, do 30 em diante, tem as consequências da sua desobediência, né? Da sua dureza de coração, do seu próprio domínio, das suas próprias escolhas, porque a partir do versículo de número 30 tem ali aquilo que pode vir sobre a minha e sobre a sua vida como uma causa, como uma consequência daquilo que eu procuro. Então, né? Maravilhosa abertura dessa noite. Eu creio que o Senhor falou não só comigo, mas com toda a igreja, sabendo que nenhuma arma, ou seja, está em Cristo, está em Jesus, permanecer na pessoa de Jesus, em Cristo, fique firme com Ele, se achegue a Ele, se abrigue embaixo das suas asas, esteja sob a proteção no nome de Jesus e no sangue de Jesus. Nenhuma arma, então, assim, que estiver preparada contra a sua vida, há de se manifestar. Se você estiver em Cristo, se você permanecer na obediência à sua palavra, o diabo ele pode vir, mas ele tem que fugir por 7 caminhos, porque não vai encontrar oportunidade na sua vida. E como não vai encontrar? Porque o Senhor nos alerta: não dê lugar ao diabo. Mas isso não tem acontecido. As pessoas têm dado lugar, têm dado oportunidade, têm dado chance para o diabo agir, então. E aí as consequências são todas elas ruins. E quem colhe é o homem na sua desobediência. Amém? Mas eu tenho uma palavrinha que vai ser rápida. O pastor disse que eu sempre negocio um tempinho a mais, mas hoje nós vamos terminar no horário. Eu gostaria de meditar aqui algo que está no começo da Bíblia, Gênesis capítulo de número 6. Abre a sua Bíblia aí comigo. Depois do homem, de Adão, de Eva, depois do primeiro assassinato, né, trágico ali, do casal de filhos
que tiveram Adão e Eva, aonde Abel é morto pelo seu irmão Caim. E quando as coisas então começam a melhorar ali, quando Adão então ele conhece novamente a sua mulher e ele tem um filho, né? Que ele coloca então o nome de Sete. E depois dessa situação horrível na família de Eva e Adão, desses acontecimentos trágicos, Sete traz então uma oportunidade, né? Quando seu filho Enos nasce, e aonde o povo parece que começa a invocar o nome de Deus novamente, o nome do Senhor, mas não dura muito tempo, porque quando Sete tem o seu filho Enos, coloca o nome, e ali o povo começa, parece que a se voltar para Deus, mas por um curto período, porque eles logo se corrompem. Vamos ver aqui, Gênesis capítulo de número 6, eu vou ler a partir do versículo de número 5, para nós não demorarmos. Diz a palavra do Senhor assim: viu? Amém? Todos encontraram? É fácil, né? Gênesis, no começo da Bíblia. Quem não achar, até a Cecília acha, né, Cecília? Amém? O verso essa noite: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Pode se sentar. Deus. Então o Senhor é aquele que vê. O verso de número 5 de capítulo 6 de Gênesis vê todo tipo de maldade. Sabe? Nada passa desapercebido ao olhar do Senhor. E nós temos convivido nos dias de hoje com muita maldade. Nós temos vivido, né, num mundo cheio de maldade. Nós temos presenciado, e parece que quando nós acordamos, até quando nós vamos deitar, não se fala em outra coisa a não ser na maldade do ser humano. Mas aqui, irmãos, a corrupção, ela parece que foi generalizada. Todo homem estava naquela condição na época de Noé. Então, na época de Noé, o povo já estava totalmente entregue ao pecado. Na época de Noé. A Bíblia vai dizer que o Senhor, então, ele vê. E o Senhor olha. É interessante, irmãos, que quando eu li esse versículo, eu prestei bem atenção. O Senhor, ele vê a maldade do ser humano. O Senhor, ele vê, ele detecta a nossa maldade, a minha maldade, a sua maldade. O Senhor vê. E aí ele diz aqui, ó: a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. E a maldade foi aumentando. Parece que o homem é mau continuamente, não se arrepende disso, não se dá conta dos erros que faz. Parece que não cai a fichinha, vamos dizer assim, continua mal, e ainda o versículo ainda diz que isso ia sendo o quê? Multiplicado. Se era pior, mal, pior. Então era uma crescente aqui. O homem, ele estava totalmente corrompido. A corrupção tinha se instalado, caos geral. Esse era o momento, né, de Noé, que Noé estava vivendo. Será que é diferente dos nossos momentos que estamos vivendo e passamos nos dias de hoje? Não. Aí o Senhor fala assim, ó, o verso de número 5. Toda a imaginação dos pensamentos. O que é imaginação dos pensamentos? O que vem na nossa mente. A maldade projetada na mente, maquinada na mente, projetada na mente. E aqui a Bíblia fala assim, ó: a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente.
Então o coração pensa. Imaginação do coração, está escrito assim na sua Bíblia ou não? A imaginação dos pensamentos do seu coração, ou seja, do seu interior, do seu íntimo. Só o Senhor sabe, detecta, vê o que é, né? Os pensamentos do seu coração. E Deus sondava os corações e viu que as atitudes, os pensamentos, as ações, a projeção, tudo era má. Maldade completa. O homem era mau, todo mau. Então, o que vai acontecer aqui? O Senhor, ele vai ter que punir. Ele entra então aqui com o quê? Com o juízo. Deus, ele então decide esse caos, né? E se os irmãos forem pensar, o juízo de Deus nunca é vazio, nunca é vazio de amor. Por quê? Porque até na punição, até no juízo de Deus, né? O amor, irmãos, eu quero que vocês entendam, não é algo que Deus tem. Não, Deus não tem amor. Então, Ele é amor. Ele é. Então, até no juízo de Deus, o juízo não é vazio. O juízo é cheio de amor. Porque amor não é um sentimento que eu tenho, como você tem, como o irmão tem, a irmã tem, num sentimento de irmão, um sentimento de esposo. O Senhor, Ele é amor. Ele não tem amor. Então, toda ação de Deus encontra o amor. É inevitável, porque Deus é amor. Deus, Ele não tem amor. Um momento de amor ali, depois Deus, Ele é amor. Então, até no juízo, até na punição, nós nos deparamos com amor. Pastora, mas amor, tem vezes aqui que nós lemos na Bíblia que o Senhor Jesus, Ele se irou, Ele se arrepende. E olha só, vem comigo no verso de número 6. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra. Então, vem um arrependimento. Esse arrependimento é da atitude, é da ação, é ver que você deduzia algo diferente daquilo que estava acontecendo, mas ainda não saiu do controle de Deus, porque Deus tinha o domínio e o controle de tudo, de todas as coisas, e estava vendo aonde o homem estava indo. A intervenção do Senhor sobre tudo, sobre a maldade, sobre a corrupção, era agir com amor, para que o homem entendesse qual era o propósito de Deus na criação do homem. O homem, ele precisa entender o amor de Deus, para receber o amor de Deus, para entender que Deus, Ele é amor. E aqui, a Bíblia vai dizer assim: então arrependeu-se o Senhor de haver feito um homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. A Bíblia fala que o coração de Deus ficou pesado, pesou. Ele viu, não se agradou daquilo. O Senhor não tem se agradado de como o homem tem vivido nos dias de hoje. O Senhor não tem se agradado da maldade do ser humano de hoje. O Senhor está vendo todas as coisas. Não pense que nada vai passar desapercebido no olhar do Senhor. Não vai. Nenhuma ação má do homem passa desapercebido ao olhar de Deus. O Senhor está vendo todas as coisas. E como no tempo de Noé, estamos vivendo o nosso tempo e sabemos que o Senhor também irá intervir. E está muito próximo os dias da intervenção de Deus sobre a maldade do homem, sobre a corrupção do homem, sobre o pecado do homem na terra. E aqui, comparando aqui nos tempos de Noé, o Senhor então, aqui no verso de número 7, disse o Senhor: eu destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis, as aves do céu, pois eu me arrependo de os haver feito. A Bíblia fala que o arrependimento que veio, sobretudo, quando o Senhor fala que tinha se arrependido, é sobre a maldade que havia se instalado no coração do homem.
nos pensamentos do homem, nas maquinações do homem, da mente, naquilo que é manipulado, forjado, naquilo que você pensa, naquilo que você acha que ninguém vê, ninguém está vendo, mas o Senhor está. O Senhor é aquele que sonda, né, os pensamentos do coração. Mas há uma solução aqui, no verso de número 7, por quê? Porque o Senhor, Ele vai então se alegrar com a vida de um justo na terra. No meio desse caos, é capaz uma pessoa se manter justa e inteira e correta. E eu provo para vocês, porque Noé vivia numa condição de corrupção. Noé viveu nessa época, Noé viveu nesse tempo, se relacionava com pessoas dessa índole, mas se manteve, se posicionou. A Bíblia fala que quando Deus olha para ele, vê ali então retornando a alegria a ponto de, olha só, vamos ler no verso de número 8 para você entender. Noé, porém, achou o quê? Graça aos olhos do Senhor. Aqui o Senhor estava triste, aqui o coração de Deus estava pesado, aqui um momento de Deus com o homem, e logo aqui outro momento de Deus, quando Ele acha graça em Noé, na vida de Noé. Então é possível você hoje viver no meio de um povo impuro, de lábios impuros, de sujeira, de maldade, de toda situação de pecado, de depravação, de corrupção, de degradação, de orgia, de perversidade sexual, de maldade. Mas você não pode se associar, você não pode se igualar, você tem como se manter, se posicionar, decidir. Porque Noé provou isso. Noé prova nos dias de hoje, para mim e para você, que isso é possível. Diante da corrupção do homem, por que Noé se mantém justo? Não deixou se corromper, não se igualou, não fez igual. A maldade não estava dentro do seu coração, a corrupção não estava em sua vida. A Bíblia fala que quando Deus ele olha para Noé, ele acha o quê? Graça. O que é graça? Favor que nós não merecemos. A graça de Deus hoje, de Cristo Jesus, é chegada até as nossas vidas. Mas esse estado de graça que foi achado na pessoa de Noé, a declaração de Noé, é a justificação de Deus quando olha para Noé, por ter permanecido íntegro, correto, se posicionado, decidido, justo. É um estado de graça de que, olha, meu Deus, Noé é diferente. E é isso que Deus espera de mim e de você. Nós precisamos fazer a diferença. Nós temos que ser sal da terra e luz do mundo. Não podemos ter associação. O que você não entende por associar? Estar junto, se contaminar, ter a mesma prática, fazer as mesmas coisas. Não. Aí a Bíblia diz que o Senhor ele acha graça na vida de Noé. É como se recobrasse a esperança. Não há solução para o homem. E aqui Deus fala para Noé aqui no verso de número 13: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu destruirei juntamente com a terra, e a terra ainda vai pagar, viu? Pela corrupção generalizada do ser humano. A terra também ia ser destruída pela maldade do homem, que Deus havia acabado de fazer para Adão, para Eva. E aqui,
O Senhor, Ele então tem para Noé um escape. O Senhor então resolve agraciar a Noé e a família de Noé. Não, errado. O Senhor tinha salvação para toda aquela geração. Só que toda aquela geração, só quem deu ouvido foi Noé. O Senhor não construiu a arca só para Noé e sua família. Não. A arca não era só para Noé e a sua família. Era para quem cresce no que Noé dizia. Era para quem desse crédito ao que Noé falava, vivia e estava fazendo. Então o Senhor, Ele não construiu a salvação, Ele não projetou somente para Noé e sua família. Eu já vi muitos pregadores dizendo que Deus tinha plano de salvação para Noé e sua família. Não, Deus tinha plano de salvação para quem desse crédito, para que se salvasse. Salvação significa arca, arca, salvação. Estar dentro, se incluir, decidir, se abrigar, entrar, se posicionar, se abrigar, socorro de Deus para a humanidade. E os tempos foram passando, né? E Deus mandou Jesus, seu Filho unigênito, para a salvação desse povo, dessa nação, desse mundo. Outra oportunidade. Arca significa providência de Deus divino, oportunidade de salvação, né? Ele providenciou a oportunidade para aquela geração má, corrupta. Mas escolha, irmão, escolha é fruto pessoal. E hoje, nos dias de hoje, ou você escolhe dar crédito à pregação da palavra, ou você decide não dar crédito à pregação dessa palavra. Por quê, pastora? Porque em Marcos, capítulo de número 13, verso de número 23, diz assim: estai, pois, de sobreaviso. O Senhor fala no Evangelho agora, depois de muito tempo, aonde o Senhor providenciou a oportunidade de salvação para o homem, na época de Noé, né? E agora aqui em Marcos, Evangelho, já no capítulo de número 13, verso 23, ele fala comigo, contigo, depois que Deus já, então, havia enviado o Salvador, Jesus, seu Filho. E aqui nós vamos ler no verso número 23, estai, pois, de sobreaviso, eu vos disse tudo de antemão. Noé também dizia de antemão aquele povo que iria acontecer. E o que eles fizeram com Noé? O justo, apedrejado, criticado. Noé é louco. Nos dias de hoje, depois de Cristo vir, morrer na cruz, ser o meu e o seu resgate, vocês acham que está diferente? Vocês acham que mudou? Não. Continua tudo do mesmo jeito, da mesma maneira. Eu ainda acho que piorou. A perversidade sexual tem crescido tanto. Nunca se viu tanto homem vivendo como fosse mulher, e nunca se viu tanta mulher vivendo como se fosse homem nos tempos de hoje. Se multiplicou? Para pensar. Alguns anos antes eram tantos como hoje? Não. O que o homem tem feito? Descido cada vez mais. A degradação espiritual cada vez mais. Então tem piorado. A arca foi construída pela mão de Noé. Jesus veio e morreu na cruz do Calvário em favor dos seus pecados. Mas como escolha é um fruto pessoal, quem não escolhe a cruz, quem não escolhe viver essa palavra, dar crédito a essa palavra, porque o Senhor providencia a todo tempo uma arca para nos abrigarmos. O Senhor providencia igrejas como arcas nos tempos de hoje, para você vir, se abrigar
e aprender da palavra, dar crédito a essa palavra, e se arrepender dos seus maus caminhos e mudar as suas ações e as suas práticas. E aí o Senhor fala assim, ó, estai pois de sobreaviso. Noé deixou aquele povo de sobreaviso e o dilúvio veio. E o Senhor fala hoje para mim e para você, estai de sobreaviso. Ainda que com amor o juízo de Deus veio para aquela geração, não virá para essa geração? Pensai nessa noite. Pensai você aí. O juízo não vem, então, para essa... pastor, nossa... Marcos 13:23. Estais, pois, de sobreaviso. Jesus está falando assim, ó, fica de anteninha ligada, viu? De sobreaviso é porque você está sendo avisado de algo que está por vir e não está dando crédito. Então o Senhor fala aqui, ó, no verso de número 32 também diz assim, de Marcos 13, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estais no céu, nem o Filho, senão o Pai. Verso de número 33, estais de sobreaviso, vigiai. O Senhor fala assim, estais de sobreaviso e vigiai. Vigiai. O Senhor está mandando você ficar atento ao que está acontecendo. O Senhor está falando, olha, sobreaviso é o quê? O Senhor está abrindo seus olhos para os acontecimentos atuais daquilo que está por vir. E o Senhor fala vigiai. Quando ele fala vigiar, é responsabilidade pessoal de cada um, porque a vigilância com a sua vida é responsabilidade sua. Dar crédito à pregação do Evangelho é responsabilidade sua. Vigiai, atentai para a pregação do Evangelho, as palavras de Jesus, que hoje ele te avisa, estai de sobreaviso, vigiai. E ele fala só vigiai? Não, no verso de número 33 ele fala assim, ó, vigiai e orai. Por conta do quê? Pois não sabeis quando será o tempo. O Senhor fala assim, olha, fica aí, vigia, fica orando. Orando é falando com Deus, estando em comunhão com Deus. E o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você, esse é que está encarregado de nos levar à salvação. E nós temos que ficar sob aviso. E nunca se viu tantas coisas e tantos acontecimentos se cumprindo. E o Senhor está mandando eu e você vigiar. Está mandando o povo na terra vigiar. Está mandando o povo na terra ficar de sobreaviso. O Senhor está chamando. A terra está gemendo com dores de parto. E o Senhor está mandando você prestar atenção nos acontecimentos. E quando ele fala assim no verso de número 37, o que vos digo a todos. Sabe o que o Senhor está falando? Eu estou falando a todos. O que? Vigiai. Amém? Vamos colocar de pé. 9:30 em ponto. Não estou em pecado, não usurpei nenhum minuto a mais que me foi dado. Consegui. 9:30 em ponto, graças a Deus. E o Senhor, Ele fala comigo e com você a tempo e a fora de tempo. E nesse tempo que nos foi nos dado aqui, nesta noite, a qual você saiu de casa e veio ouvir essa pregação, o Senhor está falando para você. Você não sabe o que está por vir. Então o Senhor nos alerta a vigiar e orar. Então vamos vigiar. Vigilância, oração, é coisas que antecederão, que não serão muito boas. Em
Então nós temos a presença do Espírito Santo que nos consola, que nos conforta e que nunca vai nos deixar errar o caminho. E aquele que tem comunhão com o Senhor sabe que nós temos vivido dias maus, acontecimentos terríveis, e nós sabemos, o Espírito Santo testifica tempos difíceis, tempos maus. Estai de sobreaviso, o Senhor está voltando. Amém? A Bíblia fala para nós se prepararmos para esse grande acontecimento, aonde a igreja vai estar sendo arrebatada nos céus, nos altos céus, porque o Senhor não coloca mais o pé nesse mundo de destruição, aonde a igreja está sendo preparada, já está na expectativa da volta do Senhor Jesus. E a arca são as igrejas, as oportunidades que o Senhor tem preparado para você. Venha saber da palavra de Deus, venha conhecer a palavra de Deus. A Bíblia fala que esse evangelho vai ser pregado a toda criatura, aos confins da terra, aos quatro cantos dessa terra, e então virá o fim. Nunca se pregaram tanto, nunca se ouve tanto falar do evangelho. Então vamos ficar de sobreaviso, para que naquele grande dia você não venha ser pego desprevenido, desapercebido. Não venha, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos. Pai, Senhor misericordioso, grandioso, nessa noite, que o seu temor esteja sobre os nossos corações, sobre a tua igreja, sobre todos aqueles que nos ouvem na transmissão desse aparelho, Senhor, que o seu temor sobre tudo consiga alcançar o coração dos teus filhos, que estão, Senhor, desavisados das oportunidades concedidas pelo teu nome, pela tua palavra pregada, pelos seus profetas que têm anunciado a sua palavra, que têm falado, Senhor, sobre a sua volta, Pai amado, aqueles que têm pregado, Senhor, verdadeiramente o teu evangelho e têm essa responsabilidade de deixar o povo sobre aviso de tempos que virão sobre a terra e sobre as famílias e sobre as casas e sobre os lares e sobre cada vivente nessa terra. O Senhor é aquele que tem pressa em salvar o pecador e o pecador se arrepender. O Senhor é aquele que não tem prazer na morte do ímpio, do desavisado. Que nós possamos estar de sobreaviso, que o Senhor vai entrar com juízo, que o Senhor vai intervir na maldade, nos pensamentos malignos, nas ações más. O Senhor, Ele vai entrar com providência, que o Senhor possa livrar o justo nessa terra, que o Senhor possa olhar para as nossas vidas e achar graça nela e estar servindo a Deus no meio das adversidades, das lutas, das
Senhor possa entrar com salvação, que o Senhor possa dar oportunidade de salvação diante dessa pregação, Senhor, diante da tua palavra, deixar o teu povo de sobreaviso, Senhor, e que todos possam ser alcançados pelo teu amor nesta noite e convencidos através, Senhor, do teu Espírito Santo, transformados. Então, Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos tudo, em nome de Jesus, Pai. Com temor nos corações nessa noite, Senhor, nós terminamos este culto, Senhor, aguardando a tua vinda e a tua providência no meio das nossas parentelas, das nossas igrejas na terra, Senhor. Que o Senhor possa olhar e achar graça nas nossas vidas e nas nossas ações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador, de nosso Pai, a doce consolação do doce Espírito Santo, esteja com todos e todos digam amém. Está encerrado esse culto dessa noite, em nome de Jesus.